Bom, e então, para definição, a força por unidade de carga é o que define o campo elétrico, seria newtons por coulomb. E aí, multiplicando em cruz, nós temos que a força que uma carga sofre quando mergulhada num campo elétrico é o produto entre o valor da carga e o valor do campo, tá certo? A força e o campo têm a mesma direção, o sentido depende do sinal de quê? Se positivo, mesmo sentido, se for negativo, sentidos opostos. Esta força é que impulsiona as cargas elétricas, por exemplo, dentro de um acelerador de partículas. Tá? É sempre campo elétrico que acelera as partículas. Vimos também que quando a carga é positiva, o campo é sempre se afastando da carga. As linhas de campo nascem nas positivas, né? E aí, quando a carga for negativa, as linhas de campo entram na carga, né? Então as positivas são o nascedouro das linhas de campo e as negativas é o sorvedouro das linhas de campo. O campo elétrico criado por uma carga pontual, tá certo? Dado por essa fórmula, é semelhante à lei de Coulomb, só que só tem uma carga aqui. Tudo isso aqui é igual à lei de Coulomb, é a mesma coisa. E lembrando que essa constante aqui, 1 sobre 4πε0, vale 9 vezes 10 a nona. Esta fórmula só vale para a carga pontiforme. Tá? Se você tiver uma linha de cargas, uma placa de cargas, um capacitor, uma esfera de carga, já não vale mais essa fórmula, tá, pessoal? Só se aplica para cargas pontiformes, tá? E essa fórmula aqui também. Você vai colocar uma carguinha pequena no campo e ver achar o valor da força. Não pode botar uma barra de carga no campo, aí a fórmula já não é mais essa, tá certo? Então, aqui estão em desenho das linhas de campo para as cargas positivas, as linhas estão se afastando, e aqui negativas, as linhas estão de aproximação. Né? Aqui nascem as linhas, aqui morrem as linhas. Tá? E aí fizemos alguns exercícios em classe, né? E fizemos inclusive um exercício usando coordenadas, tá certo? E o caso de um campo elétrico uniforme é um caso especial, tá? O campo elétrico uniforme, também chamado de céu, né? O céu, ele campo elétrico uniforme, tá? Ele, o vetor campo elétrico é sempre constante. Não importa a posição que você esteja, tá? Isso não pode ser criado por uma carga pontiforme, tá? Isso geralmente é criado por placas, né? Nesse exercício aqui, nós temos uma placa, duas placas, né? Aí a linha nasce na positiva, morre na negativa, e aí fica um campo uniforme aqui dentro. Perto das bordas o campo não é uniforme, mas não importa muito, tá certo? Quando esse campo é constante, aí fica tudo mais fácil, porque se a força é Q vezes Z, que é a força elétrica, você tem uma partícula de carga Q dentro de um campo elétrico uniforme, e aí, se você usar a lei de Newton, né? Lei de Newton, soma das forças igual a massa vezes aceleração, você esquece a força gravitacional, porque ela é muito pequena comparado com a força elétrica. Daí você, então, só tem a força elétrica aqui, que é igual a m vezes a. Para o campo, né? E aí fica Q vezes Z, né? Que é a força elétrica, Q vezes Z, igual a m vezes a. Se o campo é de uma carga pontiforme, isso aqui fica uma equação complicadíssima, porque depende da distância, né? A aceleração é derivada segunda da distância. Então dá uma equação diferencial ferrada aqui. Mas como nós estamos tratando de campo elétrico uniforme, isso aqui é constante. Se isso aqui é constante, eu posso então isolar a aceleração. Vai ficar Q vezes Z sobre M.
E aí, nesse exercício, tá aqui, a gente fez isso aqui para entregar, foi a última aula que a gente teve, tá certo? Então, o pessoal entregou, e aí o que acontece? Quando aceleração, né? O que acontece aqui? Esse cara aqui, ele é constante. A carga sempre é constante. O campo elétrico, para esse caso específico, ele é constante. E a massa também é constante. E aí, se a aceleração é constante, aí que você vai ter? Você vai ter o movimento retilíneo uniformemente variado, que você aprendeu lá no ensino médio, né? Você vai ter que a posição, então, é a posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Você vai ter que velocidade v inicial mais aceleração vezes o tempo. Do Richelli, né? V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes aceleração, variação de posição. Tá certo? Então, esse caso só vale quando for... Só vale no céu, tá? O que quer dizer isso? Só quando o campo elétrico for constante. Porque isso aqui é constante, isso aqui é constante também. Tá certo? Se o campo elétrico varia, essas equações não valem mais, tá? Beleza? E assim aqui terminamos nossa última aula, tá certo? Posteriormente, eu sei que o professor Bertola deu uma aula sobre lei de Gauss, que eu vou falar daqui a pouco, não já. Mas ficou faltando uma parte grande aqui da matéria, que é calcular o campo elétrico quando você tem mais de uma carga, quando você tem não só isso, mas também quando você tem cargas distribuídas, né? Uma linha de cargas, uma superfície plana de cargas, tá certo? Então, quando você tem várias cargas, o que você faz? Para achar o campo elétrico num ponto, você tem que somar os campos, né? Mas isto não é tão simples, porque é soma de vetores, não vai esquecer disso, tá? Tem que calcular esse vetor E1, produzido pela carga Q1, calcular o campo E2, que é um vetor produzido pela carga Q2, e não é somar os valores, tem que somar os vetores. Então tem que achar esses campos sempre em IJK, se for o caso, né? Aí você soma I com I, J com J e K com K. É soma de vetores, não vai esquecer disso, tá certo? E aí, tem outras situações também, né? Isso aqui é o campo de um dipolo, por exemplo, né? O campo de um dipolo é quando você tem uma carga positiva e uma negativa. Aqui dentro o campo é nesse sentido, né? Aqui fora o campo é nesse sentido, tá certo? Essas cargas em geral são iguais. E o campo muito longe, tá aqui, essa distância aqui muito longe, né? Isso aqui é chamado campo de um dipolo. Isso aqui é uma antena, na verdade, né? Uma antena, essas cargas ficam oscilando aqui, dentro da linha da antena. E o campo bem longe da antena, um receptor bem longe, é o chamado campo de dipolo, tá? Basta você calcular esse campo aqui, é o campo 1, aqui esse outro campo, aqui é o campo 2, e aí você soma os dois campos, tá certo? Soma de vetores. I com I, J com J e K com K. Essa é uma coisa bem simples, né? Eu não vou me prender muito nisso. Existem outras coisas interessantes, por exemplo, o campo de um anel carregado. O anel carregado é justamente o que o pessoal usa para acelerar partículas, né? Você eletriza um anel dentro do acelerador. Quando você coloca a partícula aqui tem um campo elétrico aqui dentro, né? Aí você, no fundo, você põe vários anéis desses, né? Tem um campo elétrico aqui, tá certo? E aí, quando você põe a partícula aqui, ela é acelerada, tá certo? Tem que eletrizar esses anéis, tá? Bom, então qual que é o enunciado do exercício, né? Então, o exercício é 21.9. O que você tem?
uma carga que é distribuída uniformemente ao longo do anel condutor de raio A. Determine o campo elétrico em um ponto P qualquer, situado sobre o eixo do anel, a uma distância x do seu centro, tá? Então é o seguinte, qual é o truque? Sempre que você tem, né, uma carga distribuída, você pega um pedacinho da distribuição e chama de uma carga pontiforme, dq, e calcula o campo desse pedacinho pontiforme no ponto pedido. E aí, para saber o campo total, você integra em toda a carga aqui. Então, sempre a integral é sobre onde estão as cargas, né? Pode ser uma integral de uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões, tá certo? Depende de como a carga está distribuída. Bom, nesse caso, eu vou ter então que o elemento de campo TE é igual a 1 sobre 4πε0, o elemento de carga dq sobre r quadrado na direção do versor. Tá certo? Então veja bem, é a mesma fórmula do campo de uma carga pontiforme, tá? Pontiforme. Né? É assim, E igual a 1 sobre 4πε0, a carga pela distância ao quadrado na direção do versor. Então, é a mesma fórmula, tá? Essa fórmula é exatamente a mesma dessa aqui, tá? Agora, o que você tem que fazer? Esse é o passo 1, escrever o campo criado pelo elemento de carga como se fosse o campo de uma partícula de carga, tá certo? Agora você tem que descobrir quem que é esse R e quem que é o dq, tá? Em geral, o dq é escrito em termos de uma densidade de cargas, tá? Porque, olha, daqui a pouco eu vou mostrar isso, e é a maneira mais fácil de você integrar, você tem que resolver uma integral daqui a pouco. Bom, então aqui o que acontece? Quem que é a distância? A distância é daqui, do elemento de carga, até o ponto. Olha, dá para ver que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Aqui é A, aqui é X, e o R fica assim, é a hipotenusa, tá certo? Então, o dq, né? A carga está num ponto do anel, XY, e o ponto P pedido, ele está no eixo X, na distância X. Tá certo? Está no eixo X, na distância X. Ó, ponto P pedido, onde você pede o campo, está no eixo X, numa distância X. Então, como é que eu expliquei lá, né? Quem que é o vetor R aqui? É o ponto pedido menos o ponto da carga. Então, o R, tá certo? É o ponto pedido, desculpa, aqui tá errado, nesse ponto aqui não é XY, né? Fiz bobagem aqui. O anel está nesse plano, esse plano é o plano YZ, né? Tá certo? Tem um Z aqui. Então, YZ, onde está o anel? Então aqui é YZ, ponto P, vamos corrigir aqui, YZ, tá certo? Então, o R, o que é o R mesmo dessa fórmula? É o ponto pedido menos o ponto da carga, onde está a carga. E essa carga é a carga elementar, né, o dq. O ponto pedido, ele é no eixo X. Então, se é no eixo X, ele é X e 0.
E o ponto da carga é no plano XY, né? O YZ, então, é YZ. Tá certo? Então, esse R ele é igual a x menos y menos z. Tá certo? Esse é o ponto pedido. Tá certo? E quem que é o R ao quadrado? Quem que é o módulo disso aqui, né? Vamos pegar só R aqui. Quem que é o módulo? O módulo, ele vai ser quadrado desse, quadrado desse, quadrado desse, raiz quadrada, não é isso? Então é x quadrado, y quadrado, z quadrado. Então isso aqui vai ficar, como é menos ao quadrado, dá mais, né? Tá certo? Só que, o que você percebe? Que qualquer ponto aqui que eu estiver andando com essa carga, o x, o y e o z aqui estão relacionados pelo raio do anel, né? Qualquer ponto aqui, a distância ao centro é sempre o raio do anel. E esse raio do anel é o Pitágoras, né? Nesse caso aqui, por exemplo, nesse ponto em que o z é 0, o a é y. Quando ele passar aqui, ó, o ponto em que y é 0, o a vale z. Então, para qualquer ponto, um ponto qualquer do anel, né? Um ponto qualquer do anel. Aqui é o y e aqui é o z. Um ponto qualquer do anel que eu estiver andando aqui. Aqui vai ser o a. Isso aqui é Pitágoras, né? Y quadrado, z quadrado. Ops, o contrário, né? Y ao quadrado. Então, isto aqui é o raio do anel. Como está ao quadrado, ao quadrado. Então, vai ficar assim, x quadrado mais o a quadrado. Esse que é o R, o módulo. Tá certo? E quem que vai ser o versor? O versor, né? O versor vai ficar o R pelo valor do módulo. Então fica assim, ó, x menos y menos z sobre raiz de x2 mais a2. Esse é o versor. Tá. Então, dq vai ficar igual, então, 1 sobre 4π epsilon 0 lá em cima, dq não, dE, né? dE dq módulo ao quadrado, que é x quadrado mais a quadrado, vezes o versor. Quem é o versor? O versor é x menos y menos z sobre a raiz. Tá certo? O que acontece? Aqui são 3 integrais. Você tem que fazer uma em i, uma em j e uma em k. Tá certo? Essas integrais em j e k, a integral vai dar 0. Só vai sobrar a integral em x, no xi. Só vai ter campo na direção i. Por que acontece isso? Porque conforme você vai rodando aqui no anel, esse E aqui, o campo criado aqui, vai fazendo um cone aqui. Ele faz um cone aqui. Quando ele estiver aqui, o campo está lá do outro lado. Quando ele estiver aqui do outro lado, o campo está para cá. Então ele vai fazendo um cone. E nesse cone, em qualquer lugar que você olhar, quando você bater uma foto, você vai ver um campo para baixo e o campo para frente. Como isso aqui vai fazer um cone, esse campo para baixo vai rodar.
2π, né? 360 graus. Então, sempre uma componente de um lado se cancela com a componente do outro. Então, sempre vai ter um cancelamento nesse campo, tá certo? Em Y, também em Z, só vai sobrar o campo em X, que é o campo na linha X, tá certo? Isso dá para mostrar isso, porque a integral disso aqui vai dar a integral do seno. Ou do cosseno, não lembro mais. Aí, se você fizer essa integral, de 0 a 2π, o seno de 0 a 2π vai ficar seno de 2π menos seno de 0, que vai dar 0 menos 0, que é 0. Bom, então, o que acontece, né? Se eu pegar, então, agora só a componente x, né? 1 sobre 4π y0, dq vezes x. Repara que esse é igual a esse, só que isso aqui está a primeira potência, está a potência a meio, então fica 3 meios. Porque conserva a base, somos os expoentes, 1 mais meio dá 3 meios, tá certo? E aí, pessoal, o que é interessante é isso. Somente nesse caso, a integral é muito fácil. Né? Aqui na direção I. A integral é muito fácil por quê? Né? Porque variando o dq, quando você varia o dq, tá certo? O que acontece? Você muda o y e muda o z. Conforme você roda aqui, você muda o y e muda o z. Mas você não muda o valor de A, porque esse aqui é o raio, né? Qualquer ponto que você andar aqui sempre vai ser o raio. Então, né? Você tem que A é fixo e x também, porque eu quero no ponto, né? O ponto x não tem carga, né? A carga está só no raio. Então, o que acontece? Tudo isso aqui é constante. Tudo isso aqui é constante. Então, a integral de dE é I, integral de dq é Q. Então, fica assim, ó. E 1 sobre 4π y0 vezes Q vezes x sobre isso aí, ó. X quadrado mais A quadrado a 3 meios na direção I. Esse aqui é o campo E. Então, de um anel. Tá certo? O campo de um anel. Perceba, então, que como esse aqui é constante, o x é fixo no ponto P, então tudo isso aqui não muda conforme eu integro aqui. Então, integral de dq é Q, integral de dE é E, e fica só assim. Tá certo? Então, esse é o campo de uma carga de um anel carregado. Beleza?